irmãos. Amém. A paz de Deus a todos, mais uma vez. Amém. Glória a Jesus. Vamos entrar no ensino da palavra. Vou dispensar esse microfone, porque minha voz é muito boa. Glória a Jesus. Rei da glória. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos fazer a leitura. Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Glória a Jesus. Hoje é culto de ensino. Nós vamos aí estar usando o texto mencionado na revista da Escola Dominical, que também é um culto de ensino. Amém. Leitura Bíblia em classe. Atos dos Apóstolos, capítulo 31, capítulo 2, versículo 37 ao 47. Já com o Márcio. Pode ser Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 a 47. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Irmã dele, na revista dele, Primeiro livro, Guilherme. Isso, pastor, pode ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 ao verso 47. Pode ser na Bíblia qualquer coisa, pastor. o segundo, não é? Não, Eles são todos. Não, fique em paz, meu filho. Fique em paz. Glória a Jesus. Pode fazer a leitura, pastor. Do 37 ao 47, em nome de Jesus. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vossos filhos e a todos que estão longe, a tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras certificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados e de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e partiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias dos templos, e partiam o pão em casa. Comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Jesus. O texto áureo diz assim: a perseverança na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Verdades práticas, vai dizer, a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, torna-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Irmãos, abre a sua página, na página 12 da segunda lição. Louvado seja Deus. Você vai ver que tem um questionário, algumas perguntas, cujas respostas vai estar quase todas no texto. Nós vamos falar um pouco acerca dessa lição
e no final eu vou chamar alguém para estar louvando, ou até eu mesmo, enquanto os irmãos fazem essas respostas, né? Dá a esse questionário essas respostas, porque na minha opinião a importância maior está aqui, é você extrair do texto aquilo que você aprendeu. Se você não se esforça para obter essas respostas, não está fazendo muito sentido o seu aprendizado usando a revista, né? Por acaso a minha revista veio, a revista do aluno, esse mês, e eu tive um pouco de dificuldade ali para estar obtendo essas respostas, né? Tive que ler algumas vezes, e assim Deus me deu aqui umas respostas. Depois eu quero ter com a Bíblia, com a revista do professor, ver se corresponde com a deles. Quanto tem a Bíblia da revista do professor? Só o senhor? Maravilha, então o senhor vai louvar no final enquanto os outros respondem. Aleluia. Porque o senhor já tem a resposta, né? Louvado seja Deus. Irmãos, esse texto que lemos aqui em Atos dos Apóstolos, eu lendo ele, Deus me deu dois temas para essa leitura. A primeira vai se falar do evangelismo e o segundo vai falar de comunhão, né? O pastor Nilson tem trazido aí um ensino espetacular, tem falado com nossos irmãos antepassados, tem falado da tradução, né, do grego, enfim. Mas esse texto aqui, Deus falou muito comigo na atualidade, os dias que estamos vivendo, né? O tema que estamos vivendo do nosso ministério, né, 25 anos, ano do jubileu, o tema de união. Então Deus falou bastante comigo acerca de união, né? A primeira parte desse texto, que vai do 37 ao 42, Deus falou comigo, irmãos, acerca do evento que aconteceu aqui no começo do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que vai falar da descida do Espírito Santo, onde o Espírito Santo de Deus tomou aquelas pessoas que estavam unidos, esperando uma promessa que Jesus havia dado àquele povo. Aquele povo não desistiu e Deus mandou, cumpriu a promessa. O que aconteceu logo após? Pedro foi tomado de uma ousadia e pregoou uma palavra evangelística. E o texto nos diz que converteram-se ao Senhor quase 3.000 almas. É essa a maior importância do trabalho do povo de Deus aqui na terra. Porque se nós pregarmos o tempo todo e não houver convenção, estamos trabalhando em vão. Não tem muito sentido o que nós estamos fazendo na terra. Então o principal objetivo é salvação de almas. Louvado seja Deus. E Pedro, ele vai falar no seu discurso: homens, vocês acham que o que aconteceu aqui foi por minha causa ou dos outros irmãos? Não, é a ação de Deus, né? Muitas vezes nós, como servos de Deus, quando fazemos algo que achamos grandioso, né, queremos até levar o crédito sobre isso, né? Nós sabemos que tudo é da parte de Deus. Se nós nos levantamos a pregoar uma mensagem, não é nossa a mensagem. E se for, não há nenhum efeito, né? A mensagem precisa ser cristocêntrica para que haja efeito na igreja, né? Você já imaginou, irmãos, numa pregação 3.000 almas se rendendo, como era o crescimento dessa igreja? Louvado seja Deus. E na segunda parte ele vai falar da comunhão, que corresponde do 42 ao 47. Vai dizer o texto que eles tinham tudo em comum, e tudo que se faziam eles repartiam entre si. Como também, irmãos, o trabalho dentro da igreja, né? Não é da mesma sorte. Todo o trabalho da igreja tem que ser repartido entre nós. Nos prova que nós temos união uns para com os outros. Não deixar um só trabalhando e ficar assistindo de fora. Deus não vai se agradar disso. Nós vamos falar também de alguns textos aqui que o Senhor me deu, para falar também da unidade espiritual, porque até agora estamos falando da unidade física, né? Do apregoar a palavra, da divisão de bens e tarefa e tudo mais, né? Louvado seja Deus. Logo daqui a pouco a gente vai falar também louvado seja Deus, da unidade espiritual. Louvado seja Deus.
Vamos ler um pouco da introdução aqui. Queria pedir que o nosso pastor lesse a introdução aqui, pudesse ler até. É bem comprido aqui, essa primeira parte. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Em nome de Jesus. A igreja de Jerusalém, que teve seu início com a descida do Espírito Santo durante o Pentecoste, estabeleceu-se como um exemplo a ser seguido por todas as gerações de cristãos. Em Atos 2, 37 e 47, encontramos uma igreja com fundamentos sólidos, alicerçada na doutrina dos apóstolos e no compromisso com a comunhão, oração e piedade. Para além disso, essa comunidade praticava os símbolos cristãos fundamentais, como o batismo e a ceia do Senhor, manifestando sua fé de forma prática e seu testemunho de modo de viver deixaram uma marca significativa na sociedade e à sua volta, tornando-a um modelo notável de unidade, amor e poder espiritual. Aleluia, Jesus. Vemos essa primeira parte, que é a narração do escritor dessa revista, falando da importância do batismo. É uma ordenança de Jesus, onde ele disse em Marcos 16,15 acerca do batismo e a condição para ser salvo. Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aí está uma das respostas das nossas perguntas lá no final, só para ficar uma dica assim aí para os irmãos, né? Fiquei procurando no começo, Eu li errado, então vamos ver no começo. Vamos lá. A introdução, agora é certo. Por ser a igreja mãe de Jerusalém, torna-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas e de Jerusalém, que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada, isso fica claro no ministério da palavra, e que os apóstolos se devotaram inteiramente ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. E, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito é mais e mais. É uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Glória a Jesus. Agora a gente está na conclusão da primeira parte aqui do escritor. E também eu já achei ali uma outra resposta para a pergunta lá no final. Só para os irmãos irem já guardando essas respostas aí no nome de Jesus. Irmãos, aqui falou da importância do discipulado, do ensinar, bem no comecinho do texto. A importância do ensinar, irmãos, é para crescer uma igreja sólida, uma igreja forte. Agora, o que acontece com essas igrejas que não têm ensinamento? Quando uma pessoa é convidada a pregoar em algum lugar ou dar uma saudação, a pessoa não sabe como se portar, não sabe quanto tempo ele vai tomar naquele culto, porque ele não vem no culto de ensino, ele não vem aprender. Eu tenho sempre para comigo, irmãos, que quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então a igreja ou o cristão que não vem ao culto de ensinamento, ele pega em muitas coisas, como a própria palavra de Deus fala que o meu povo peca por não conhecer, por falta de conhecimento. Então o culto de ensino é onde faz o cristão crescer, alicerçado na palavra do Senhor. Quando ele vê um culto de ensino, ele vai saber que numa saudação, ele não pode ultrapassar 3 minutos, que ele vai atrapalhar a liturgia do culto. Se ele tem uma oportunidade de uma palavra,
ele não pode avançar muito aí os 8 minutos, que ele vai atrapalhar a liturgia do culto, ele vai tomar o tempo de outras pessoas. Aí você fala assim, não, mas está sendo um culto de doutrina. Não, irmãos, a escola dominical também é um lugar onde nós aprendemos. A diferença é que usamos uma revista, o texto sugerido pelo escritor, para aprendermos por aquela linha de raciocínio do escritor. Né? Mas também é um culto de ensino, onde você vai aos domingos aprender, o culto de ensino nosso, no caso, terça-feira, onde nós viemos aprender. Então, quando vem, por exemplo, 4 pessoas ou 5 pessoas num culto de ensino, aquela igreja não tem possibilidade de crescer por inteira saudável. Né? Um ou outro vai ter falta daquilo que é servido aqui para nós. Então, o primeiro passo é nós termos o ensinamento adequado para nos portar bem diante da igreja do Senhor. Porque aqui dentro da igreja é fácil, a gente comete uma gafe, nosso pastor vem com todo carinho, fala, não é assim, poderia ser de outra forma, mas quando você comete uma gafe em outras igrejas, o pastor de lá vai dizer, esse obreiro, ou esse membro, ele não tem ensinamento na igreja dele, ele não tem alguém para ensinar, ou seja, quem está à frente da obra leva a culpa, sendo que a pessoa não vem aprender. Eu já vi pessoas, irmãos, não nessa igreja, no igreja que eu estava, pessoas dizendo que não vinham na igreja porque não precisava mais aprender. Disse mais ainda, o pastor não sabia mais que ele para aprender. Isso eu acho a pessoa ser muito arrogante, né? Porque nunca é sábio demais para aprender, né? Ou muito nécio para ensinar. Sempre alguém tem algo para ensinar ou para aprender. Por mais que a pessoa fale assim, mas ele não tem tanto conhecimento, às vezes vai dar um testemunho da vida dele que vai edificar o nosso conhecimento, vai nos tornar uma pessoa conhecedora de alguma coisa que não sabia. Né? Então a importância de nós estar perseverando no ensinamento é esse, é crescer numa igreja sólida, uma igreja que tem palavra, uma igreja onde você não vai abrir a boca para falar bobagem, porque você não vai falar nada de si mesmo. Né? Louvado seja Deus! Nós paramos aqui na igreja observadora, né, pastor? Isso. Glória a Deus. Uma igreja com sólidos alicerces. Até mais, um pouco mais para cá, pessoal. Isso. Vamos, Márcio. Lê daqui de onde o pastor parou até aqui na uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Em nome de Jesus. Igreja observadora? Uma igreja Uma igreja sólida, né? Isso, uma igreja sólida. Primeiro tópico. Isso, primeiro tópico. Uma igreja com fundamento doutrinário, é isso? Isso. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Uma igreja genuína, cristã, reflete a prática, os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Uma igreja só não pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que ela passe a refletir o caráter de Cristo. Glória a Jesus. Não vai para top 2. Né? Perseveraram na doutrina dos apóstolos. A expressão diz muito sobre o processo dos discipulados da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didache, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu do seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros que aprendeu. A tragédia da igreja aconteceu quando ela não consegue, tragédia da igreja quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco
discipular. Mais? Até o final, lá, 2? Sim, pastor. Tá bom. Uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega kainonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais de primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional, assim perseverava na comunhão, tem o sentido de dedicar-se à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes, sendo motivo das relações interpessoais fortes. A igreja cai em um mero ativismo, há muitas atividades, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava. Assim, Paulo e João foram ao templo na hora nona de oração. Os apóstolos estabeleceram como prática de dedicar-se à oração. A igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Glória a Jesus. Irmãos, você vê que esse ensinamento ao qual o escritor está falando é uma cadeia que vem da nossa geração, vem desde o tempo de Jesus. Jesus ali ensinava os apóstolos, os homens que andaram com ele, e ali os seus apóstolos ensinam para os seus discípulos, e esse ensinamento vem perdurando até os nossos dias de hoje. Louvado seja Deus. Então, quando a palavra fala para seguirmos na doutrina dos apóstolos, que Jesus não vem mais nessa terra fisicamente nos ensinar, irmãos. E se nós não obedecermos à doutrina local, não vamos obedecer jamais a ninguém, porque é uma linhagem que vem desde Jesus, desde a antiguidade. Jesus vem passando de geração em geração até chegar a nós hoje. Então, quando o ensinamento que o pastor nos dá na nossa igreja é algo que veio de Jesus, aí você fala, não, mas como eu tanto já falei, como já ouvi também pessoas falarem, mas a Bíblia foi feita por homens, né? Esse é um ensinamento de irmãos. Não foram qualquer homens que escreveram a Bíblia, por assim dizer, a homens que tinham relacionamento com Deus. Foram homens que andaram com Jesus ou que tiveram os seus relatos conhecidos de pessoas que andaram com uma linhagem que veio até chegar a nós, até chegar para nós nos dias de hoje. Então, se eu não obedeço ao meu pastor, eu não vou obedecer a Deus. Quando alguém me vê na rua, se eu realmente sigo os ensinamentos do meu pastor, e alguém me vê na rua, eu vou retratar aquilo que eu aprendo aqui. Então, quando alguém olha para mim, é igual quando olhou para Pedro lá e falou, não, mas você se parece com ele. Lembra quando Pedro negou Jesus? Você fala como um deles, porque Pedro aprendeu com Jesus. Então não teria como ele falar de outra forma. Ele tem o sotaque de Jesus, ele disse, não conheço. Até chegou um momento em que ele ficou até nervoso. E foi quando ele veio lembrar da profecia que Jesus tinha lançado sobre a vida dele. Então, irmãos, nós precisamos seguir o caráter da nossa liderança. Se você vê que ele ensina algo que está fora da Bíblia, aí você procura o seu mundo. Eu aprendi dessa forma desde lá de trás. Se a sua liderança vai te ensinar algo que não está na Bíblia, sai andando. Procura um lugar onde tem palavra, procura um lugar onde tem ensinamento, para que assim você aprenda algo genuíno do céu para a sua vida. Assim você pode também repassar para outras pessoas. Porque se eu venho aqui e aprendo e fico para mim, qual é o efeito? Não teria nenhum efeito. Eu tenho que passar adiante aquilo que eu venho aprender aqui. Eu venho aprender aqui bons costumes, eu venho aprender aqui sobre a palavra do Senhor como referência, eu venho aprender aqui os ensinamentos de Jesus e, sobretudo, irmãos, bons costumes nós precisamos levar para a nossa vida inteira, não só dentro da igreja. E Deus, Ele não vai nos ensinar algo que vai nos fazer passar vergonha lá na frente, né? Se nós estamos aprendendo do Senhor, nós estamos aprendendo algo para levar para a vida inteira e repassar para outras pessoas também. Louvado seja Deus. Nossa irmã, esqueci o nome da minha pessoal.
Não, Deus. Isadora. Isadora, lê um pouco para nós aí, você fala muito. Aleluia. Dizer do terceiro aqui onde o Márcio parou, do 2 aqui, e até o 3. Em nome de Jesus. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Naquela época, a primeira igreja batizava que se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que era um dos principais símbolos da fé cristã. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era o testemunho público de que a pessoa havia se convertido. No meio dos cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus, que foi observada pela igreja de Jerusalém, e perseveravam em partir do pão. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Dom de um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que, quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando as ordenanças simples com uma festa do amor e sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor pelos judeus. Glória a Deus. Irmãos, você vê na segunda parte do texto de Atos Apóstolos que lemos, vai dizer que aqueles apóstolos caíram na graça do povo. Tão feliz que o povo ficava de ouvir os seus ensinamentos. Imagine alguém estar pregando e pregar a noite inteira e o povo continuar lá ouvindo aquela pessoa pregando, porque não era nada dele, sim algo de Deus, né? A palavra do Senhor vai dizer que quando Pedro pregava, se não me engano, acho que foi Pedro, o moço caiu da janela do terceiro andar e quebrou o pescoço. O camarada começou a pregar às 6 da tarde, já passava da meia-noite. Imagine quem nos dias de hoje ficará pregando, agora ficará ouvindo. Agora imagine se for Jesus. O camarada passa 3 dias no deserto ouvindo Jesus, quando no final Jesus vai lá e faz uma multiplicação de pães, né? Não despede de mãos vazias. É assim a palavra do Senhor, é assim o reino de Deus. Então, quando o escritor aqui vai ensinar acerca do batismo, a ordenança de Jesus, e vai falar também sobre a ceia, segundo a ordenança de Jesus, está falando de ponto alto do cristianismo. A Santa Ceia do Senhor é o ponto mais alto do cristianismo, no meu ponto de vista, né? Primeiro, você crer e ser batizado para ser salvo, e segundo, a ceia do Senhor é parte do corpo e do sangue de Jesus, onde Ele mesmo não nos mandou comemorar o seu nascimento, a sua estadia aqui na terra, mas Ele disse para comemorar a morte dele até que vem. Irmãos, isso é, a morte de Jesus traz vida para nós nos dias de hoje. Então a igreja do Senhor tem que ser uma igreja, como o pastor pregou aqui outro dia, saudável. E como é uma igreja saudável? Como alguém doente que toma um remédio para sarar, né? Viveu lá do mundo carregado de maus costumes, de hábitos, mas quando chego na igreja, a tendência é eu começar a melhorar através dos ensinamentos. Agora, se eu não venho no culto de ensino, não tem como eu mudar os meus hábitos, nem os meus maus costumes. Eu vou continuar um crente que fala palavrão,
Eu vou continuar um crente que não tem compromisso. Eu vou continuar um crente que não tem palavra, porque é a mesma coisa que eu aprendi lá no mundo. Então, quando nós vemos para a igreja, nós temos que mudar o nosso caráter e passar a ter um caráter de Cristo. Para quando alguém nos vê lá na rua, falar assim: olha, eu quero ser como o diácono Márcio, uma pessoa diferente, uma pessoa calma, uma pessoa que não fala palavrão, uma pessoa que se veste decentemente. São características, irmãos, de crente, onde só se encontra nos dias de hoje, ou em alguém que exerce uma profissão que exige um uniforme dessa forma, ou nos crentes. Você já viu alguém do mundo andar de terno e gravata, o meu sol quente, ou em dias de calor? Não anda, irmãos. Anda com pouca roupa, anda com parte do seu corpo à mostra, porque ainda não tem o caráter de Cristo, né? É quando nós precisamos obter para a nossa vida o caráter de Cristo, se nós quisermos viver como uma igreja saudável. Louvado seja Deus. Irmã Ruth, lê um pouquinho também para nós aí, minha irmã. Em nome de Jesus. Começa no 3, é onde parou a Isadora, no tópico 3. Uma igreja referente cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém: em cada alma havia temor. É dito da igreja de Jerusalém: em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temot é homos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo, o mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor lhe mandou tirar o sapato dos pés, porque o lugar é terra santa. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais, daqui eu não entendo, não sei. Eu não entendo, né? E maravilhas, daqui também eu não entendo, são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo em suas ações missionárias. Os dons espirituais fundamental na igreja cristã primitiva. Uma igreja acolhedora dentre as muitas marcas de uma igreja relevante. O acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora, além de estarem juntos. O texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Uma igreja adorada. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adorada, louvando a Deus. Louvando traduz o verbo grego. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. É usada também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. É, portanto, um exemplo de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que
e total entrega e o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Demais? Amém. Essa última parte que vemos vai falar da santidade e vai falar da adoração. Imagine, irmãos, a vida que Moisés teve com Deus, e quando chega Deus fala para Moisés: vai, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde está é santo. Isso, o texto do escritor está querendo dizer sobre reverência, coisas que falta muito nos dias de hoje. Falta reverência nas igrejas, falta reverência no altar do Senhor, falta reverência até mesmo dentro de casa, né? As pessoas se esquecem do lugar que estão. Às vezes a gente vê entrar nas igrejas pessoas com trajes praticamente de banho, né? Irmãos, e isso não é só para o mundo. Às vezes fala assim: não, mas isso é o povo do mundo, que às vezes eles estão. Não, irmãos, é da igreja, né? O escritor não vai se preocupar em falar dos que estão lá fora. A gente sabe os costumes que estavam fora e é natural para eles. Lá em Mateus 25, por exemplo, quando Jesus vai falar das virgens prudentes, das virgens nécias, não estava falando do povo da igreja e do povo do mundo, não, estava falando da igreja. Quando algumas daquelas pessoas esperavam de fato a vinda do noivo e outras não, estavam ali por estar. Como nos dias de hoje, irmãos, quantas pessoas que vêm para a igreja, mas não vêm para o culto, né? As pessoas vêm para a igreja, se sentam aí, ficam com os pensamentos lá fora, e pasmem, alguns deles a gente vê mexendo no WhatsApp. O culto está acontecendo e a pessoa está mexendo no WhatsApp. Irmãos, veio só para a igreja, não veio para o culto. Isso é falta de reverência, é falta de respeito a Deus, é falta de respeito ao dirigentes da igreja, né? A liderança que está ali na igreja pagando o preço. Então, esse modelo que o escritor está falando aqui no texto anterior, está falando do modelo da igreja de Jerusalém, que é uma igreja que dava exemplo, né? O escritor está dizendo uma igreja que já nascia forte. Então, não era um povo qualquer, um povo que já chegava chegando. Irmãos, eu me converti em 98, lá em Porto Seguro, na Bahia. Quem conhece lá sabe que lá faz muito calor. Eu era uma pessoa que praticamente não usava roupa, era de shortinho, sem camisa, o tempo todo. E uma vez, numa certa feita, numa situação muito difícil em minha casa, minha esposa e eu estava passando por um momento assim de tribulação terrível dentro de casa, quando entrou um servo de Deus dentro de casa e ele apregoava uma autoridade para a gente, e naquele mesmo dia ele nos levou para a igreja. E no dia seguinte, irmãos, era uma igreja muito rígida, chamava Igreja Batista Missionária para Sião, uma igreja muito rígida. A gente tinha que vestir duas camisas, né? Uma camisa normal, uma camisa de manga comprida, de dia ou de noite, podia estar o calor que fosse. No dia seguinte, irmãos, eu estava no mesmo termo deles. Eu estava usando duas roupas. Eu pedalava 16 quilômetros para o trabalho, 16 para ir, 16 para voltar. Ia de calça, duas camisas, né? As pessoas olhavam para mim, tiravam sarro de mim. Por quê, irmãos? Eu não aprendo que eu tenha que estar em um lugar sem me adequar àquele lugar. Se for para eu estar naquele lugar e não obedecer as leis daquele lugar, eu não estou, eu não vou, irmãos, né? Aí no ano de 99 eu vim para Peruíbe. Quando foi um ano depois, eu parei de ir para a igreja, comecei a voltar à mesma prática, vestir shortinho, nunca fui de sair para beber, ficar bebendo, não. O meu problema mais era escutar música e pouca roupa, né? Não gostava muito de roupa, nem gostava de crente, né? Louvado seja Deus. Em 2012 eu voltei novamente para uma igreja que não tinha assim doutrina de vestimenta, não tinha, podia ser, era liberal, né? E eu voltei para essa igreja, costumei vestir um short, de chinelo, ia para a igreja de chinelo, de shorts também, às vezes, né? Difícil vestir calça, tudo bem. Quando foi em 2021, eu vim para Vidas para Cristo, e eu cheguei lá num dia, no outro dia,
eu estava seguindo a mesma regra daquela congregação. Eu não vestia mais short, eu não andava mais de regata, não, porque eu me adequei àquele lugar, irmãos. Nós precisamos se sentir bem para estar naquele lugar. Se eu não me sentir bem, irmãos, eu vou dar um resultado satisfatório para aquele lugar. Ou seja, o dirigente vai pregar, vai falar, vai ensinar, e eu vou estar sempre contra ele, porque eu vou achar contrário os ensinamentos que ele traz. Então eu sigo a risca ou eu não sigo, né? É o que Deus estava falando para Moisés: olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo, né? É uma palavra que falta nos dias de hoje. Há muitas pessoas, quando vêm para a igreja, né, desrespeitando a autoridade daquele lugar, né? Agora, se o pastor fala não ligar, pode fazer, irmãos, é com ele Deus. Agora, se o pastor fala não, você tem que fazer assim, ou eu sigo, ou eu falei, ou eu saio. É como a doutrina dos apóstolos, não era a doutrina de Deus, né? Era uma ordenância dada pelos apóstolos, e aquele povo seguia e era feliz, que o texto diz que eles caíam na graça do povo, ou seja, o povo estava alegre com o que estava recebendo dos apóstolos. Amém? Glória a Jesus. Tem uma conclusão aqui, e nós vamos passar também uns textos aqui que eu marquei aqui, que o Senhor me deu durante a leitura disso aqui, para depois nós ir para a conclusão e as respostas. Acredito que todos já passaram pelas respostas aí, que já teve um texto, né? Aleluia. Irmãos, vou pedir para a irmã Deise ler 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 18. Vamos continuar nessa mesma fala de união, nessa mesma fala de comunhão, de estar juntos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Versículo 12. Isso, 1 Coríntios, versículo 12 a 18. Portanto, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo no corpo, cada um deles como quis. Glória a Jesus. Irmãos, como eu falei lá no primeiro texto, sugerido pelo escritor aqui da revista Dominical, ele falava de uma união física, onde falava que todos vendiam e repartiam, estava falando de valores, estava falando de coisas físicas, cotidianas. Aqui Paulo está falando, irmãos, na área espiritual, como Cristo sendo o cabeça do corpo, nós somos membro desse corpo. Irmãos, se um membro do corpo se machuca, o corpo todo sofre, como diz aqui a palavra, né? Mas muitas pessoas não entendem isso. Quando às vezes um irmão está passando por uma dificuldade, está passando por um problema de frieza espiritual, né? Às vezes atacamos. Mas fulano, mas se der uma oportunidade, não quer, irmãos. Nós precisamos rever os nossos conceitos, entender que Jesus, Ele quer unidade do seu povo, entender que Jesus, Ele não criou um céu para cada pessoa, ou nós nos comportamos como membro de um só corpo, ou vamos acabar ficando aqui nessa terra, né? Deus nos chamou para termos uma vida, irmãos, de luta. Ele não nos chamou para ter só vitória aqui na terra. Isso no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo.
Então a nossa luta é aqui, irmão. Então não é justo que nós lutamos, que nós sofremos aqui nessa terra, e quando chegar a hora de Jesus nos chamar, nós ficarmos aqui por conta do nosso egoísmo, por conta do nosso achismo, por conta do que eu acho que sou mais santo do que todo mundo, porque acho que alguém prega inferior a mim, eu sou mais santo que ele. Não, irmãos. É como eu falei aqui há pouco, ninguém é muito sábio para aprender, ou muito necio para ensinar. Às vezes alguém que chega analfabeto, sem conhecimento, dá um testemunho, como eu falei, você fala, rapaz, eu não conhecia isso, mas aquela pessoa com um testemunho de vida que ele já passou, tem a nos ensinar. Então a vida aqui é de um eterno aprendiz, é uma escola eterna, até que Jesus vem, que assim nós vamos aprender com ele, como aprendeu os apóstolos. Louvado seja Deus. Continua, irmão Deise, 1 Coríntios 12, do 25 e 26. Vai repetir quase a mesma coisa, só para entender que o apóstolo Paulo, ele era bem enfático. Pense num homem que foi tribulado, mas como se cumpriu a palavra na vida dele, quando o próprio Jesus disse que ele sofreria por conta do Evangelho, né? Vai, irmão, 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Está vendo acerca do que eu falei sobre o céu, que é um céu para todos aqueles que querem morar lá? Não pode haver divisão. Então, se um membro ele quer se separar do corpo, automaticamente ele vai apodrecer, irmãos. Porque é normal você ver um corpo faltando um membro, mas não é normal você ver um membro fora do corpo. O membro fora do corpo não tem vida. Então, se é amputado um braço do corpo, aquele braço vai apodrecer, vai acabar, o corpo vai continuar, irmãos. Então nós somos esses membros que compõem esse corpo. Quer ver? Lá em Atos capítulo 5, vai dizer que Ananias ele vendeu uma herdade e ele foi lá e mentiu para esse Pedro. E a palavra do Senhor vai dizer que eles morreram pela palavra de Pedro. E depois veio Safira, repetiu a situação e também morreu também pela palavra de Pedro. Pedro disse, olha, está vendo o teu marido acabar de puxar pelo pé? Você vai cair igual ele. E ela morreu, porque mentiu. Então nós, como servos do Senhor, nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Não pode haver divisão, não pode haver mentira. No nosso meio tem que haver um Espírito Santo de Deus para nos guiar, irmãos, para que nós sejamos uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja como a igreja de Jerusalém. Você imaginou o poderio que esses homens tinham? Era algo que veio de Jesus. Jesus disse, olha, se vocês crerem, farão essas obras e outras ainda maiores que essas que eu fiz, né? Você vê milagres na porta do templo chamada Formosa, pela mão de Pedro e de João. Não era Jesus fisicamente ali, eram homens como nós, né? Não sei se foi Pedro, não sei se foi Paulo que falou que Elias era homem comum como nós, e orando a Deus, ele encerrou os céus por 3 anos e 6 meses, e tornando orar, o céu deu água. Então o poder está na mão daquele que quer buscar. Por que não há mais milagre nas igrejas? O povo esqueceu do dom do milagre, né? Então não pode eu ter a bênção se eu não quero o dom da bênção. Então, se eu quero ter uma igreja saudável, uma igreja forte, eu preciso me enquadrar nesses termos que nós estamos aprendendo aqui. Ter unidade um com o outro, respeitar um ao outro, amar um ao outro, suportar uns aos outros. Porque tem pessoas que de fato dá trabalho. Tem pessoas que de fato você quer dizer assim, olha, se eu pudesse esse camarada entrava na minha igreja.
Mas Jesus amou ele do mesmo jeito que amou a mim e que amou a todos nós aqui. Como eu disse de mim, eu sou um milagre. Eu falo e repito, eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Eu era uma pessoa que odiava crente. Eu era uma pessoa que, se alguém falasse de crente perto de mim, eu já chegava a me arrepiar, irmãos. Eu tinha um pavor mesmo de crente. E Jesus teve um encontro comigo. Não foi fácil chegar até aqui, não. Não foi fácil. Eu passei por muitas lutas. Mas Deus tem me honrado. E eu costumo falar sempre: Deus tem feito de mim como um filho mimado. Irmãos, não tem nada que eu peço a Deus com fé que eu não receba. Você pode falar assim: ah, não, ele está com conversa, né? Se fosse na Bahia, dizer, não, é cascata. Não é, irmãos. Não é. É experiência com Deus. Experiência com Deus. Só para você ter ideia, uma vez eu estava, quando eu estava passando por uma luta com meu filho, que os irmãos conhecem a história, uma pessoa chegou, me lembro hoje, de quarta-feira, a pessoa, depois do culto, ele veio e me deu um abraço, chorando, e pegou o dinheiro e botou no bolso, falou assim: Deus mandou te dar, não é teu. Eu falei: não entendi. Ele pegou, botou no meu bolso, nem olhei quanto que era. Chegou em casa, peguei, tinha R$40. Isso foi em 2014. Tinha R$40. Falei: tá bom, botei na carteira. No dia seguinte eu fui trabalhar. Aí eu olhei, a moto está reserva. Falei: de tarde eu abasteço. Passei de tarde para abastecer, tinha bastante gente no posto. Amanhã eu abasteço. No culto de quadro. Quinta eu fui. Sexta-feira eu vim de novo. Já estava piscando a reserva da moto. Aí eu bati cedo, estava com dinheiro no bolso, R$40. Ainda era alguma coisa em 2014. Aí parei, tinha umas 4 pessoas na minha frente, uns 4 carros. Quando chega a minha vez, tem aquele negócio de trocar de turno. Falei: vamos trocar de turno aqui, tem que fechar o caixa, só daqui uns 10 minutinhos. Eu falei: vou embora. Toquei, volto para casa, fui embora. De sexta-feira. Quando foi meia-noite, a gente acorda e o Leonardo estava tendo febre. A ordenança do médico era: teve febre, traga imediatamente. Aí a mulher me acordou: vamos embora, botando ele no carro, se mandamos para São Paulo. Quando chega lá no pedágio, eu fui me lembrar do dinheiro e fui me lembrar do que o irmão falou, que o dinheiro não era meu. Não era igual hoje, que você já passa cartão, faz até pix, não, lá no pedágio era dinheiro. Paguei o pedágio, ficamos o resto da noite lá em São Paulo. De manhã ele ficou internado. Eu tomei um café com o dinheiro que tinha e deu para pagar o dinheiro o pedágio de volta. A continha, irmãos. Agora você olha para isso: é ou não é provisão de Deus? Como era que eu ia passar com o mundo doente lá no pedágio? Então, assim, Deus, eu não sou exclusividade, não sou melhor que os irmãos, mas basta um relacionamento sério com Deus. E Deus, Ele cuida da gente, irmãos. Deus, Ele cuida da gente. Então vamos procurar fazer a obra do Senhor com amor, com unidade, com carinho pela obra do Senhor, né? Procurar estar presente. Porque, irmãos, olha, tem uma coisa mais triste. Você já imaginou? O pastor chega no dia de culto de ensino, por exemplo, e prepara o sermão. Não é como o cara fala assim: não, eu vou lá pregar. Não, irmãos. Ele tem que dedicar o tempo dele estudando, orando, pedindo a Deus a palavra. Então ele passa a semana inteira orando a Deus e Deus não fala nada, você fica em silêncio. Quando chega na última hora, Deus vai dar uma palavra, você se alegra. Aí você vem para a igreja com aquele sermão preparado. Aí vem 2 pessoas para o culto de ensino. Não é para o pastor ficar triste. Eu falo isso, irmãos, porque eu já passei muito por isso. Quantas vezes no culto de ensino chegar, tem 2 pessoas, né? Eu cheguei aqui hoje, era 7h22. Aí deu 7h30, cadê o povo, pai? Aí daqui a pouco chegou a irmã, depois chegou o Márcio, Deus, obrigado. Então vamos procurar fazer a obra do Senhor com carinho. Vamos fazer a obra do Senhor, porque tem cuidado dos irmãos. Jesus, Ele tem cuidado da necessidade de cada um de um jeito. Porque às vezes você fala assim, às vezes acontece comigo, eu faço assim: eu não acredito que o Senhor fez isso. Eu não atribuo a outra pessoa, irmãos. Deus, Ele tem cuidado de nós de uma forma especial.
exclusivo, individual. É por isso que não te falta nada. É por isso que dá um dia como esse, de frio, você está aí. É por isso que mesmo tendo coisa para fazer em casa, às vezes tem gente que saiu de casa e deixou a casa bagunçada, não tem tantas coisas para fazer, mas eu vou adorar o Senhor. Eu vou devolver o dízimo do meu tempo para Deus, porque isso agrada o coração de Deus. Às vezes fala do homem, fala, não, o homem pode ficar triste porque preparou o sermão, porque gastou um tempo para estudar e tudo mais. Mas e falando de Deus? Deus olhando lá de cima, olha, eu abençoei a minha serva o dia inteiro. A minha serva acordou, quem sabe, com o coração agitado, com o pensamento distante. E eu cuidei da cabeça dela, cuidei do pensamento dela. Aí quando chega a noite, ela não vem me agradecer. Ingratidão, irmãos, é um demônio tão terrível, que ele adentra o coração daquele que recebe o ato de ingratidão e causa uma ferida na alma. Então vamos ser gratos a Deus. Eu estou falando de seres humanos. Imagine o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, que deu a aparência dele para você, que deu a aparência dele para mim. Como fica? Será que não fica triste? O salmista diz que Deus, na sua infinita grandeza, Ele se abate para os fiéis na terra. Vamos procurar fazer algo do Senhor consigo, amém? Quem respondeu esse questionário? Alguém respondeu? Sobra não, pastor. Olha, eu respondi aqui sem revista, tá, bicho? Depois eu vou até confrontar com a revista do pastor ali, para ver como é que está. Irmãos, Deus abençoe. Pastor, vem para cá louvar um louvor lá, aí, enquanto que esse povo responde, e depois eu já dá a finalização do trabalho. Eu não estou acostumado a gravar porque eu esqueço, né? Vai sair de casa, vai falar, quando chega aqui, você vai dar lição para mim também. Eu falei, não, eu vou gravar. Assim, como é que foi lá? Amém, meus irmãos? Então pode começar a responder o questionário aí. E depois a gente vai corrigir. Eu vou corrigir a minha também, que eu também respondo sem professor.